Nós, já em aulas anteriores, né, nós falamos sobre balanço patrimonial, né, e nós falamos de um grupo aqui, né, que está exatamente o valor em que o proprietário investe na empresa, né, e também encontra-se aqui o resultado da empresa, né, isso a gente já viu. E hoje nós vamos ver como é que é a forma em que as empresas apuram esse mesmo resultado, né? Então hoje a gente vai conhecer qual é a obrigatoriedade, o que a lei impõe, né? Qual é a normatização por referência, a forma em que esse resultado aparece aqui, né? E aqui ele somente aparece, mas ele tem todo um procedimento, tem todo uma legislação obrigando essa forma de apurar. Então, a gente sabe que quando a empresa fecha o balanço e por acaso apura lucro, ela tem que recolher 2 tributos, né? O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Portanto, se esse é um fato gerador de tributo, o governo não deixa que as empresas façam do jeito que elas querem, lógico, né? Porque senão elas vão fazer tudo possível para que nunca dê lucro nenhum. Logo, não teria tributação. Então o governo impõe aí umas formalidades que são obrigatórias das empresas seguir, exatamente para preservar a fonte de receita do governo, não é? Então nós vamos conhecer hoje como é que isso é feito. Bom, na contabilidade nós temos 2 maneiras ou 2 formas distintas de apurar esse resultado aí. Só existe 2 maneiras. E essas 2 maneiras distintas ou formas distintas de apurar o resultado, nós denominamos tecnicamente na contabilidade de regime de competência. Então, quando as pessoas estão fazendo referência a isso, o mais comum é perguntar qual o regime contábil que você utiliza na sua empresa, né? Então será sempre a pergunta feita dessa forma. E a outra parte responde: eu uso regime tal, né? Pode ser por opção? Pode, mas muitas vezes, e a maioria das vezes, a opção, né, é imposição do governo, né? Ela não tem muitas vezes outra escolha a não ser seguir o que impõe a legislação. Então nós vamos ver aí como é que isso se processa, né? Então, nós vamos ver aí as 2 maneiras de apurar esse resultado na contabilidade. Bom, a primeira maneira ou forma de apurar o resultado da empresa, nós chamamos de regime de competência, né? E aí, nós temos que nos atentarmos para o seguinte: nós estamos falando de contabilidade. Logo, algumas terminologias sendo usadas aqui, a gente tem que, né, pensar que estamos falando de contabilidade. Essa competência, né, pode ser que na cabeça de vocês venha muita coisa que não é o que nós vamos falar. Nós vamos falar de competência para a contabilidade. Bom, e o que é esse regime de competência, então, para a gente conhecer melhor? Ele é um regime universalmente adotado. Logo, o mundo inteiro adota esse regime, né? Aceito e recomendado pelo imposto de renda. Logo, é uma legislação que o governo impõe. E o que ele evidencia? Exatamente o resultado da empresa. Quando a gente fala resultado da empresa, a gente não pode descartar a possibilidade da empresa dar prejuízo. É também um resultado negativo, mas é um resultado, né? E, segundo o que consta aqui, está dizendo que é de uma forma mais adequada e mais completa. Aí depois, no finalzinho do capítulo, nós vamos ver para quem que é isso, né? Se é mais adequada para a empresa, será? Será para o governo? Para quem que, afinal de contas, que é mais adequado, a gente vai fazer um teste no final, né? Bom, para você adotar esse regime de competência, nós temos que adotar algumas regras básicas, que são exatamente as disposições legais, né? O que a lei obriga para que eu adote esse regime de competência. Então vamos ver as regras que nos é imposta. Bom, para a receita é essa regra. Toda
receita que for gerada, ela deve ser contabilizada na data em que for gerada. Então, vamos imaginar que eu tenho esse balanço aqui, né, composto de ativo e passivo, e vamos imaginar que ele seja de 2012. Tá? E essa é a competência dele, né? Esse balanço é de 2012. Então, se caso foi gerado na minha empresa uma receita referente a 2012, se caso for recebido no futuro, não interessa para quem adota esse regime. Essa receita obrigatoriamente deverá ser contabilizada em 2012. Então vamos imaginar, no dia 20 de dezembro de 2012, eu efetuei uma venda. Perfeito? E essa venda foi para recebimento a prazo. Vamos imaginar que eu dei 30 dias de prazo para o meu cliente. Logo, o vencimento dela só vai acontecer em 2013. Mas, como ela foi gerada em 2012, ela vem aqui com, por exemplo, duplicata a receber. Já está contabilizada, independentemente de eu ter recebido ou não. Logo, quando isso ocorre, esse valor aqui já compôs o lucro ou o meu prejuízo, no caso, não sei. Perfeito? Então, isso quer dizer que pode ocorrer de que o imposto gerado seja pago antes de receber o valor? Pode acontecer? Sim, né? Quando você apura o lucro, né? Dependendo da empresa, mas a maioria das empresas tem 30 dias de prazo para recolher esses dois tributos que aqui estão. Então, se eu fizer uma venda em 2012 para receber, por exemplo, 20 de fevereiro de 2013, eu vou pagar esses dois impostos sobre o valor da receita muito antes de receber. O prazo... Professor, Oi. e se ocorre só uma, tipo, cancela o contrato no meio disso, sendo que eu já paguei antes? Sei lá, Primeiro, alguma coisa? se cancelar o contrato, já tiver recebido algum valor daquele contrato, se ele for devido, tá sacramentado. Não, mas assim, o senhor falou que eu pago ele, né, os impostos, antes de eu receber o valor da compra, né? Certo. E tipo assim, beleza, eu vendi, só que eu só vou entregar pro senhor daqui a um ano. Só que eu já paguei o meu imposto em cima desse valor que eu vendi pro senhor. Perfeito. Só que daí no decorrer desse ano, o cara não quer, cancelou e tal, e daí como é que eu faço? Mas cancelou o quê? Cancelou o contrato, eu não quero mais comprar. Não, mas peraí, mas pagou antecipado? Pagou os juros antecipados. O imposto. Então, Não, aí não dá certo. Eu vou vender esse celular pro senhor. Tá. Vou produzir o celular e demora, sei lá, um ano para Tá, para entrega futura também. Beleza? Certo. Aí beleza, vendeu, a gente fechou o acordo e tá vendido pro senhor. Tipo, fosse uma intenção de compra aí do senhor. Daí, no caso, pelo que o senhor falou, eu que estou vendendo o produto, tenho que pagar os dois impostos aí, certo? Antes de receber o valor da venda. Certo. Daí o senhor não quer mais comprar, daí tipo, ferrou eu, só que eu já paguei os impostos. Então, aí é que tá. Acontece. Normalmente esse procedimento você anula a venda. Oi? Você anula a venda. Aluga? Anula. Anula? Anula a venda. Venda anulada. Então, mas e os impostos que eu já paguei? Não, daí não tem problema nenhum. Naquele mês que você anular, você vai pagar menos, você vai compensar. Ah, tá, entendi. Perfeito. Saquei. Ele abate outra coisa. Que você pagou, mas qualquer caso de pagar antecipado é normal, né? Essa condição que você falou, você paga antecipado dele, não tem jeito. E se o cara, tipo, ele tem que pagar uma multa porque ele cancelou o contrato? Sim, não tem problema nenhum. Daí essa multa entra com uma receita não operacional, porque não é do giro normal, é por uma infração. Daí também cobra Gera, com certeza. Não escapa nada, essa que é a grande verdade, né? Não adianta. Aqui sempre é assim. As empresas não dão um jeito, né? E o governo cada vez mais cercando, né? É uma briga de gato e rato mesmo aqui, entendeu?
E existe muitas formas. É lógico, existe o tal do diferido, que eu não vou entrar nesse assunto, porque é muito complexo, muito técnico, eu não vou conseguir fazer entender. Às vezes até para alguns profissionais que não estão acostumados, quando surge pela primeira vez, ele tem dificuldade para entender, entendeu? Porque você pode jogar uma receita já recebida como diferida, e aí automaticamente ela não vai influenciar no lucro, porque o valor que você recebeu você joga para cá. Você lembra do exercício futuro que a gente falou? Sim. Aí pode acontecer aquilo, aí você anula o efeito. Então tem várias formas. Né? Tudo tem técnica, né, para resolver. Agora, a pessoa quando não sabe, às vezes paga muito imposto sem precisar pagar, como às vezes deixa de pagar também. Consegue. É complicado, entendeu? Quando o fiscal vai na empresa, todo mundo fica tremendo, porque às vezes o cara cometeu um erro que ele não percebeu, e o fiscal, filho da mãe, acaba percebendo, né? Entendeu? É lógico, o fiscal também sempre vai no pior situação, na dúvida ele vai para ele, né? Aí depois tem que descaracterizar. Recentemente tive um problema aí, não com uma empresa, né, minha, mas que até chamaram lá para resolver. O fiscal chegou lá e interpretou um punhado de coisa. Interpretar uma coisa, está escrito é outra coisa. Não é verdade? Aí a gente precisou dar uma, só que a palavra dele é mais forte que a da gente, né? Ele basta levantar uma suspeita, a gente tem que provar. Né? O ônus da prova cabe a gente. Fala, olha, isso aqui está errado, isso aqui não é assim não, você deixou de recolher imposto. Nossa, daí eu vou ter, não, isso aqui está certo. Aí eu vou ter que ir nas normas federais e não sei o que, mas não sei o que, e vou verificar para aquele tipo de empresa que às vezes tem um atenuante, para poder, né, descaracterizar o fiscal. Só que até lá, e tem isso, é assim, tem gente que fala, quer saber uma coisa? Não vai mexer não. Quando dá porque paga aí, não mexe não. Daqui a pouco o cara está com o rabo preso, como a gente diz, né? Tem muito mais coisa que o fiscal não viu, é melhor nem mexer. Paga só isso, tá bom demais. Infelizmente é assim, né? Que rola, né? Isso quando ele Quero saber como é que. Fiscal, né? Hein? Isso quando ele não dá uma grana pro fiscal, fingiu que não vê. Às vezes o fiscal acha alguma coisa, como se diz, cria dificuldade para vender facilidade, né? Tem muito disso também, entendeu? A corrupção está incorporada aqui desde que. E a tendência é só piorar, né? Mas na verdade, se a gente pensar um pouquinho, o cara paga imposto pra caramba, né? Para manter um determinado poder ali, dos mais podres que você pode imaginar, né? Aonde já se viu não caçar um presidiário, fala sério, né? Isso só dá vergonha no país sair uma notícia, né? Aí fora, olha, o cara pegou 14 anos de cadeia e não foi caçado. Ele representa um poder desse país. Nós temos 3 poderes, gente, né? Executivo, judiciário e legislativo. Esse cara é componente de um poder. Está preso e não é caçado. A cassação devia ser automática, né? Eu sou funcionário aqui do Centro Paula Souza. Dependendo da infração que eu cometer e for preso, o meu contrato está automaticamente rescindido, né? Lá não, precisa da aprovação dos colegas. Aí os colegas estão tudo na mesma situação dele, imagina, né? E aí isso, gente, revolta, e isso leva as pessoas, né, a não querer pagar, né? Porque afinal de contas o dinheiro dele vai para manter esse banco vagabundar, né? Então é complicado pra caramba. Pessoal, você já viu aquela pergunta do caixa quando você chega, você quer o fiscal falar isso? O pessoal já está falando, não quero, não larga É complicado, né? Eu já vi muita gente, ele não está errado na concepção. Como comportamento a gente pode discutir, mas como concepção não está. Porque o cara fala assim, para que eu vou forçar o cara a tirar nota para pagar imposto para ir para aquele banco? Eu não vou nem fazer isso. Entendeu? Quem tem aquele comportamento está sujeito, né? Toda ação há uma reação, né? Mas você vê que às vezes você está a maioria dos caixas hoje porque ele tem que dividir um computador separado, é tudo só. Aí você chega hoje no supermercado grande que tem, 4, 5, todos os caixas já é automático a pergunta dela, nota fiscal falando. Porque já está no sistema. Ele sabe que a empresa sabe. Sim. As empresas grandes, elas fazem parte do SPED. Esse é um sistema eletrônico, certo? Que quando ele digita ali, já sai lá na hora. É online esse negócio. Essas coisas tá? Então, o governo é assim, ó. O governo é muito eficiente na hora de arrecadar e pouco eficiente na hora de distribuir.
Não, ele né? arrecada mesmo, né? Arrecada para ele. Mas não distribui. Né? Na hora de distribuir, como se diz, arrecada um monte de dinheiro, mas o que chega lá para utilizar é bem, né? Desse caminho aí é complicado, não é verdade? A gente está aí agora com problemas sérios discutindo a questão da saúde dos médicos. Né? Gente, ó, é que a gente não exerce na totalidade o nosso direito cidadão. Existe o portal da transparência, que é obrigatório. Portanto, a todo momento, se vocês quiserem, vocês entram no site do município e tem todas as contas do município lá estampadas, para você verificar onde que está sendo gasto o seu dinheiro. Né? E, se você quiser fazer no Estado, você entra no site do Estado de São Paulo também, tem o portal da transparência, onde está estampado todos os gastos, né, que o governo teve com o dinheiro do seu tributo. E também em nível federal. Então, entre no Ministério da Saúde e tente lá achar os gastos com saúde nesse país, que vocês vão cair de susto. E aí vocês vão ver, mas como não tem dinheiro na saúde? Tem muito dinheiro, mas muito dinheiro. Vocês vão ficar... Olha, vocês não vão conseguir ler os números que estão lá. Você falou que está trazendo médico lá de Cuba, mas eles estão com 10 mil, o dinheiro vai ser passado para Cuba. Essa é outra pouca vergonha, né? Quanto que o governo vai passar para ele, vocês já imaginaram? Isso aí é colaborar com o trabalho escravo, na minha visão. Na visão de todo mundo. Mas aí o médico brasileiro ajuda, ele bate o ponto e vai embora. Então, aí ele fala, quer dizer, então, eles também não têm moral para ficar criticando, é o tal negócio. Gente, se vocês olharem na saúde, vocês vão ver o seguinte, eu não vou me arriscar a falar em percentual, porque eu vi alguns municípios, eu não sei como é que depois isso é totalizado lá no Ministério, mas em município está assim, você vê assim, ó, 90% do dinheiro é com a manutenção, 10% é investimento. Gente, nós nunca vamos ter saúde de qualidade. Por quê? Só mantém. Cadê investimento? Tem município que você olha lá, vê assim, em equipamentos. No primeiro semestre de 2013, 13 mil reais. Olha. Ninguém roubou isso. Não roubou, gente. Ele aplicou mal. Entendeu? Pois não. No caso das ambulâncias, tem muita ambulância novinha do SAMU que fica parada muitas vezes porque eles não fazem concurso para ninguém trabalhar. Isso. E tem que ter um certo treinamento, aí a ambulância fica lá parada e... Não falta dinheiro na saúde, falta gestão mesmo. É gestão. Porque não adianta nada, gente. Eu acho que eu já comentei aqui e volto a afirmar. Cada um ganha um salário diferente do outro. E às vezes o que ganha mais vive pior do que quem ganha menos. Então como é que se fosse falta de dinheiro não seria assim? É gestão. Tem um que administra melhor o seu salário, o outro não. Com mais dinheiro ele não vive bem. E é assim que acontece na saúde. Eu olhei alguns lá ontem à noite, estava olhando na minha casa. Gente, é ridículo, sinceramente. Os equipamentos para a área de saúde são caríssimos. Né? São caríssimos. E como é que os 13 mil... Eu fiquei imaginando, o que será que ele comprou com 13 mil? Só a Philips não Talvez comprou mesa, cadeira, para sentar, porque eu acho que equipamento mesmo. Entendeu? Então, nós vamos estar sempre com problema. E aí você olha, aí você fica mais triste. Desse 90% que foi para manutenção, mais ou menos 60% é com salário. Os caras ganham muito e não fazem nada. Porque você falou aí, o cara bate o ponto e vai embora. O salário dele no fim do mês consumiu, né? Mas e o serviço prestado? Então, além disso, gasta muito dinheiro com manutenção e também faz mal feito. Entendeu? Tente acessar isso. A gente, como cidadão, você precisa se inteirar disso, entendeu? A gente não tem, eu também não tenho muito costume, não. De vez em quando dá uma louca lá, eu vou abrir alguma coisa, mas também não fico. Gente, eu não vou perder tempo com isso, tem que comer importante. Mas não é, isso é importante. Né? A gente precisa dar importância a isso. Vamos cortar na matéria, senão nós não. Bom, portanto, onde é que nós estávamos mesmo? Aí, ó, desconcentrou eu. Nós estávamos falando do a prazo aqui, né? Então, o que acontece? Se caso eu vendi, eu fiz um exemplo aqui, e tem outro, ó. Vamos ilustrar conforme eu falei aqui, ó. Se a empresa vendeu em dezembro do ano T1, logo isso aqui é o
T1, perfeito? Para receber em T2, ó, esse aqui é o T2, certo? Usando o regime de incompetência, ela vai ser contabilizada em T1, independentemente de quando vai receber. Quer dizer, não importa quando vai ser recebido, e a despesa que vai vir daqui a pouco, mesma coisa também, não importa quando vai pagar. O que importa é o seguinte, quando que ocorreu? Dezembro de 2012, está contabilizado e acabou, certo? Bom, despesa é a mesma coisa, né? Se a receita tem esse critério, não pode ser diferente para a despesa. Portanto, eu também vou contabilizar no momento em que ela ocorrer, independentemente do pagamento. Então, pegar agora uma despesa. Se eu gerei uma despesa em 20 de dezembro, para pagar em 2013, ela vem aqui com duplicada a pagar. Logo, já compôs o meu resultado. Mas eu nem paguei. Não tem problema, não é o caso. Tá bem, eu recebi, mas o lucro já aconteceu. Quem teve na aula de sábado, né, da reposição, lembra que eu falei sobre isso. É covardia. É covardia que eu também tive que vir, né? E eu ainda fiquei pior que vocês ainda, eu fiquei o dia inteiro naquele sábado. Mas está recebendo, sabe? Tem. Esse é o contra, né? Eu fiquei o dia inteiro. Agora tem prova também, eu recebi. Não recebi, eu vou receber, né? Quem paga, sim, O paga. senhor está só no lucro, ele está dentro E sabe é pior que você vai dar o café do dia anterior, hein? Porque não tem ninguém para fazer café. Por isso que o senhor está enxuto. Tá bom. Ô, gente, aqui então, a gente começa a entender. Mas e quando aconteceu o recebimento? Mas acontece, ele teve um lucro, ele vai ter que falar. Então, quando eu receber aqui, o dinheiro sai daqui e vem para o caixa. Perfeito? Isso aqui é um fato permutativo. A gente viu na aula de sábado que o fato permutativo não altera o resultado. Então, mas quem teve? Claudecir teve. Você lembra disso? Peguei ele sem estar prestando atenção. Exatamente, porque a soma troca. O valor saiu daqui e veio para cá. Logo não influenciou. No ato em que aconteceu é que ele influenciou. Mas e o pagamento? Mesma coisa. Eu pego o dinheiro para cá e passo para cá. Diminui meu bem, mas também diminui minha obrigação. Logo, não acontece nada no meu resultado. Perfeito? Aí agora a gente começa a entender, né, o porquê que ocorrem alguns fatos aí, né? Bom, aí, por exemplo, se a empresa em 10 de janeiro de T2 pagar o funcionário, né, por exemplo, funcionário é um exemplo também, né? O salário de dezembro, ele vem aqui, ó, salário a pagar. Aí eu vou pagar dia 10 de janeiro. Então, isso aqui é o ato do pagamento, mas o salário foi gerado em dezembro de 2012, logo ele tem que estar aqui. Perfeito? É o sistema, né? No finalzinho você vai ver mais louco aí, quer ver? Ó, o lucro, portanto, será apurado no período, né? O que aconteceu no período foi o meu lucro. Mas não recebi, não paguei. Não é o caso. O fato ocorrido, contabilizado. Tá? E aí a gente começa a entender algumas coisas. Mas então, por que a empresa tal apurou um lucro enorme e as suas ações sequer valorizaram? Porque muitas vezes, gente, você vendeu alguma coisa por longo prazo, vai receber em 2017. Ela compôs o lucro, mas você não tem a menor condição de pagar nada para ninguém, aconteceu em 2012, mas o dinheiro mesmo só vai entrar em 2017. Então como é que vai pagar o lucro? Então a empresa poderia quebrar por isso. Não, quebrar não. Quebrar se ela for pagar. Ela quebra. Hein? Ele tem a garantia que ele vai Sim, ele pode até negociar se quiser. Mas naquele momento é essa a situação. Aí o acionista não se entusiasma muito. Ele fala, deu lucro, mas só em 2017. Certo? Eu vou receber. No caso de PLR, que é gerado, né, porcentagem do lucro. Esses lucros que
Porque, vamos dizer, esse ano vão pagar o PLR. Aí é calculado só em cima da produção ou do lucro que vai... Aí é o seguinte, ó, a pergunta dele, ó, é uma pergunta interessante pra caramba, porque dá a oportunidade pra gente também explicar a questão do PLR, muito embora vai ter uma aula que vai explicar mais isso. Acontece o seguinte, o PLR não é um problema contábil, o PLR é uma questão trabalhista que tem que ficar definido no dissídio. Certo? No dissídio vai dizer qual é a forma, qual é o percentual, define tudo lá no dissídio. Depois é só contabilizar do jeito que foi decidido lá. Certo? Normalmente o PLR, sem empresa de longo prazo, o PLR não vai ser a longo prazo, vai ter que ser pago no ano que aconteceu. Mas não entra também? Não, entra normal, é. Não, entra no ano. Mas Entra no ano. nesse ano, vamos supor, nesse Certo. ano, uma transação feita 5 anos atrás vai cair. Não, porque daí quando acontecer não afeta o meu lucro. Né? Isso, Já afetou no começo. É. Mas ele recebe então referente ao tipo de 2017 no 2018? Não, ele recebe 2012. Não, eu sei, tipo. Mas o valor vai vamos ser supor, igual acontece. Vai. Então, mas é isso. Não, é isso que eu falo pra você. Vender a longo prazo não é bom negócio, claro que não é. Você entendeu? De repente, pode ser que sim. Mas não, Então, mas pode ser se eu vocês estão... se eu vou ver o lucro ali em 2017, mas vendi nesse ano, vou dizer que então, o PLR vai ser calculado já com esses de 2017. Já, com certeza, com certeza. Aí em 2017 vai dar prejuízo, não recebe nada, velho. Você entendeu? Na verdade é bem justo isso aí. Fica meio estranho. Mas aí agora vamos imaginar o seguinte. Olha como é que é interessante. E é o conhecimento sobre isso se torna cada vez mais interessante a gente olhar por esse lado. Vamos imaginar que vocês são acionistas. Vamos pegar esse outro lado agora. Certo? Olha, aconteceu em 2012 um lucro recorde. Mas não vai pagar. Né? Mas aí é a hora de você fazer o que nessa empresa? Vender. Não, comprar, gente. Porque quando chegar em 2017, todo mundo, né, vai receber, pô. Então é por aqui, por essas informações, os acionistas ganham dinheiro. Mas essa Não, agora tá errado esse negócio. Como tá errado? Tá errado. Você recebe um lucro recorde em 2012. Isso Mas não recebe. O lucro apurado é recorde. Mas o dinheiro só vai dar. Beleza, mas daí o que acontece? As ações valorizam, vão lá pra cima lá. Mas não vai valorizar tanto, porque não é só o lucro que valoriza. O fato de pagar os dividendos para os acionistas é que vai valorizar. Agora, se desse o lucro e a empresa já fosse realizar agora, aí valorizaria. Aí é hora de você vender mesmo. É, porque aí esse lucro Não, vai ser... Certo? Porque daí em 2017, esse lucro vai ser realizado. Mas agora, no momento, o seu reflexo ainda não fez sentido. Portanto, é... Não, mas o mercado de ação é especulativo. Então, por isso mesmo. Então ele fala, putz, eu vou ter um lucro aí muito foda. Não, mas aí tudo bem. Mas aí então, você precisa acreditar, né? se chega em Não, 2017, você não vai nos 2 anos, entre 2013, 2014 e 2015, esse lucro vai ser só em 2017. Não, eu sei, mas é uma perspectiva, lógico. Agora, se acontecer outros fatos, lógico, vai influenciar, mas é risco, né? É risco. Mas que naquele momento você compra na baixa, você compra. Se confirmar, você ganha muito dinheiro. Se não confirmar, sinto muito. Professor, vamos voltar aqui então. Vocês têm dinheiro para investir, vocês estão muito interessados nesse negócio aqui. Vocês têm dinheiro, pode falar. Não, assim, ó, o senhor tem uma especulação daí que a empresa vendeu, teve várias intenções de compra esse ano, ou seja, ela valorizou e vai estar com uma remessa boa, tá, beleza. Só que o lucro, a venda as entregas vão ser só em 2017. Ou seja, essa especulação que ela teve uma boa venda esse ano, vai subir as ações, por causa de pura especulação. Sim. Ou seja, passa de 16 a 32 reais a ação. Assim, Sim, acontece. daí beleza. Daí é o que acontece, é a hora que eu vou vender, porque durante esse período, como é que ela vai se manter sendo que o capital de giro dela é fictício, né? Assim, vai estar baseada em algum empréstimo, claro. vai ser Tem todo esse problema. 17. Esse caso que você está falando, na prática está ocorrendo com a Petrobras. Teve a OGX lá, Isso. A OGX foi um outro caso, um pouquinho diferente, mas... ele especulou na errado. verdade é o seguinte,
Eu não sei se eu comentei já com vocês, mas eu sempre falo isso. E já falava antes, não é porque aconteceu o que eu estou falando, não. Quem teve aula comigo antes do fato, vai lembrar que eu falei isso. Que esse cara, ele vendia uma ilusão. Muita gente fala isso. Né? Ele vendia ilusão. E aí, o que acontece? A empresa da OGX, OLX, LLX, são 4 grupos, né? É um da petróleo, outro de energia, outro da indústria naval. Outra de serviço. É por aí. Aí é o seguinte, ele fala assim, a mineradora, né? Tem uma mineradora também. Aí ele fala assim, ó, descobriu uma mina lá no Pará, por exemplo. Né? O pessoal, ele foi que ganhou dinheiro com o pessoal do negócio, foi ele, viu? Ganhou, perdeu também já, né? Mas ganhou. Até na outra turma houve uma discussão muito interessante, né? Tudo isso que aconteceu com o Eike Batista, ele é pobre? Não. Não, então ele ainda é rico assim mesmo, né? Sim, só. Ele era milionário, mas Ele não ficou rico. viu. Ele não viu. Ele era milionário. Milionário, Ele se era uma pessoa. Foda-se. Uma pessoa, ele não podia ter Ah. nada desse jeito. Pois mas isso que eu falo pra você. Perdeu, mas né, ainda está muito longe da gente ainda, né? Então, o que aconteceu? O que acontecia lá? Só esse fato, aqui no balanço não tinha acontecido nada. Mas futuramente ia se refletir. Então já valorizamos as ações. Só que é o seguinte, depois vai estudar lugar, olha, economicamente não compensa. Pronto, aquilo não vai acontecer aqui, ó. Professor, mas Foi isso que aconteceu com ele. Lógico, resumindo mais simplificado, é isso, pô. Foi. se o senhor for ver, ele está querendo ou não, ele está segurando ainda, porque igual, ele pode fazer assim, ele pega as ações dele, vende, ele está querendo fazer até, ele vai vender para outra empresa, ela vai comprar, vai ser majoritária lá. Então, ele já fez vai isso em duas, valorizar, já. então, Ele já fez duas, salva as inclusive empresas, semana passada saiu. As duas empresas que ele fez isso, já voltaram a valorizar. Duas, as outras duas ainda não. Porque que ele fez? Até o comentarista ainda falou, olha, isso aqui está cheirando uma coisa artificial, que ele agora é o problema. Ele. Então, se ele estiver na frente da empresa, ninguém acredita mais nele, porque ele ficou desacreditado em função disso. Então, o que ele fez? Ele se afastou e fez isso. Tem uma empresa americana, se não me engano, assumiu o comando de 2 empresas dele. Só esse fato, as empresas já voltaram a valorizar. Ele tem nação ali agora, empresa. quem é que me garante que ele vai ficar afastado dessa empresa de verdade? Eu não vou acreditar nisso, não. Mas ele está investindo na história desse gente, mercado de ações, ele é apaixonante quando a gente discute. Mas é um mercado que não está possível. É complicado. Esse é rico no outro. Você dorme rico e acorda pobre. Direitinho que você fala, eu estou precisando de 20 mil que você está devendo. Daqui a pouco você olha outro dia, nossa, né? Dormir feliz e já vou começar o dia preocupado. Né? E às vezes no final do dia, tem que ter nervo de aço para sobreviver no negócio, entendeu? É muito difícil. Bom, então toda despesa que vai ser gerada, mesmo que não tenha sido paga, ela vai ser subtraída da receita, que também pode ser que não tenha sido recebida, que também foi gerado. E isso aqui é o que nós chamamos de lucro real. Então quem adota o regime de competência está apurando o seu resultado é o nome mais que a gente conhece, lucro real é isso. Né? Porque na realidade o lucro é real, né? O nome é bem próprio mesmo. O que aconteceu em 2012? Professor, deixa eu... O lucro é referente ao que aconteceu, então ele é realmente de 2012, pois não? Perguntar um negócio, senhor, baseado nisso que o senhor falou, vamos supor, eu tive um lucro aí na competência de 2012, né? Que falou. Beleza, a empresa teve um lucro. Tá. Daí eu quero. Beleza, no final tem a questão do PNR e tal. Sim. E entre outras coisas, com benefício de lucro assim, do final do ano. Até imposto que tem que pagar. Igual o senhor falou, as despesas geradas, mesmo que não tenham sido pagas, ou despesas que podem já aconteceram, vai refletir mais para frente, mas ele pode jogar nesse balanço, né, para zerar, e depois ele pode, só para diminuir a margem de lucro dele, para ele não ter que pagar tanto depois. Isso existe. Ele pode meio que manipular o balanço dele. Pode. De repente ele vê assim, vai dar um lucro muito grande, eu vou pagar muito imposto. Entendeu? Olha, aquilo que a gente está planejando fazer, vamos já
contratar e regularizar tudo já joga no balanço como despesa e a gente só vai pagar no outro ano. Isso pode fazer sim. Mas isso aí precisa ser realmente feito, né? Não pode, vamos jogar tudo aí de qualquer jeito. Daqui a pouco a gente vai ver, né, que na contabilidade só deve fazer um registro se documentos comprovados. Eu vou pensar em saco de cimento da montanha antiga. Se não acontece igual aconteceu naquele Deus enganado do Silvio Santos lá, né? Então, lá para falar a verdade para você, lá o que fizeram foi mais grosseiro, não pensaram muito não. Foi um negócio absurdo que eu até acho que ninguém acreditava que tinha feito aquilo. De tão simples que foi. Sabe o que eles fizeram? Ó, você pega aqui o grupo não circulante, estão todos os bens da empresa, de imóveis, né, que a empresa precisa para exercer sua atividade. O que eles fizeram? Eles pegaram, eles tinham procuração para fazer o que quisesse dentro da empresa, né, quem trabalhava lá. Aí o que eles fizeram? Eles venderam bens aqui, ó. Venderam bens e não deram entrada para a empresa, ficaram com dinheiro. Olha que coisa! E não deram baixo bem. Gente, é um negócio muito simples, um negócio desse tamanho, eu não acredito que você vai fazer um negócio desse. E teve auditoria de uma empresa internacional e não percebeu. Porque eu acho que a auditoria nem imaginou que fosse uma coisa tão simples que não se atentou para isso. Só pode ser isso, pô. Ou então estava de bom acordo, pô. Não percebeu isso? Aí, tanto é verdade isso, e apesar de ele fazer tudo isso, ainda fazia uma gestão tão ruim que ainda está dando prejuízo apesar disso. Aí, quando ele vendeu o banco, vocês lembram que o prejuízo que estava no balanço aumentou? Vocês lembram disso ou não? Foi exatamente quando eles foram fazer o levantamento. Não tinha. Quer dizer, então tinha valor aqui que não existia. Quando saiu, o rombo aumentou ainda mais ainda. Gente, aquilo ali foi um negócio que, sabe, foi um desvio. É o contador bacana. O cara não. Como é que diz? Não foi uma coisa sofisticada, vamos dizer assim. Sabe? Foi muito simples demais. É como se eu pegasse uma cadeira dessa daqui, levasse para casa, vendesse e no balanço do Centro Paula Souza vai estar o valor dela lá. Mas se alguém vier fazer o levantamento físico, não vai encontrar a cadeira aqui. Foi isso que eles fizeram lá, gente. Fala a verdade, né? Fica difícil até ter que dizer, a pessoa está brincando. É lógico, eles fizeram mais coisas, tá, gente? Mas uma das que eles fizeram foi essa. Eles tinham procuração, né? Vendiam o imóvel, ficava com dinheiro. Não, o problema é vender o imóvel para comprar esse novo imóvel e outro novo. Aí é mais forte. Aí você não entendi o que é por um valor menor. Aí agora você ficou lá. Agora você ficou É o seguinte, todas essas regras que a gente viu, tem toda uma, né, tem todo um rigor, mas o problema vai girar na falta de ética e na índole de quem está contando isso, não tem jeito, né? Agora, descobre, né? Descobre, nada vai ficar escondido para sempre. Ô gente, vamos conhecer o outro regime aqui, né? Que é o regime de caixa, que é exatamente o oposto do que nós vimos até agora, né? O que vem a ser o regime de caixa? É uma forma simplificada de fazer a contabilidade e só pode ser aplicado nas microempresas ou nas entidades sem fins lucrativos, né? Que são as igrejas, qualquer igreja, clubes associativos, as sociedades filantrópicas, cuidado para não botar um pi aqui, né? Senão fica muda tudo o negócio aqui, né? Porque tá cheio, viu? Aqui nas entidades filantrópicas é as ONGs, né? As ONGs. Tem uma aluna aqui que tem nome. Mas elas não pagam imposto? Oi? Não pagam imposto. É exatamente por isso que para elas pode ser um outro regime mais simplificado. Porque não importa o lucro, porque elas não recolhem mesmo. Né? Então é outra. Então, e por isso tem muitas empresas de fachada que estão tudo escondidas por detrás de entidades filantrópicas. Você vai lá ter o maior comércio. Né? Vocês podem. Aqui gera muita dúvida, tá, gente? Teve uma aluna que falou assim: professor, mas a igreja tem televisão?
E lá paga-se tudo, como é que aquilo tudo é isento de imposto? Não, não é assim, tá? A igreja é uma coisa, a televisão é outra coisa. Perfeito? Não E confundir a as coisas. missa que é na televisão? Então, aí não, sem nenhum problema. Paga-se. Então, é A televisão recebe e a televisão não é a entidade filantrópica, não, é a igreja. Não, mas aí... É claro que fica desculpa o termo, né? Fica mamão com açúcar aí, né? Porque as duas entidades, uma tributada, a outra não. O que vocês imaginam? Aqui é na igreja. A igreja vai pagar o dobro do valor, Não, ele sempre fala. Dinheiro é do que é da igreja. né? E gera uma despesa que na realidade não vai ser pago. Vocês já entenderam, Cara, né? isso aí é uma boa, hein? E aí a gente também entende por que porque se você pensar, por que igreja precisa de televisão? Fala pra mim. Bola de neve, agora a nova É? moda agora. Agora, não há nada de ilegal nisso. Ações da bola Não, de eu neve. acho nada que, de legal. falando de igreja, tem igrejas que, lógico, são igrejas que já tem todo como se manter Sim, com certeza. Mas tem igreja que você vê que tá lá, essas redes de vida, que tá lá 30 mil anos a mesma coisa, no canal 9, canal 10, canal 20. Então, na realidade, então, Mas é fiado. Ele usa, eu ouvi falar que a rede de vida ela tá usando, ela é uma coisa filantrópica, não era para ser revisionada. então, mas aí, então, aí precisa ver o seguinte, a gente não sabe, o detalhe fica difícil, a gente só deduz mesmo. Por exemplo, se você pegar a TV Aparecida e a TV Record, por exemplo, as duas são entidades fora da igreja. Fora da igreja. Então a atividade, por exemplo, da TV Aparecida é uma atividade comercial que paga todos os tributos. Entendeu? A Record é a mesma coisa. Agora, que aí fica uma relação meio esquisita de mim para mim mesmo, né? É extremamente difícil, porque quem dirige a televisão é o diretor da igreja. Entendeu? Que não fica um negócio muito adequado, não fica. Mas não há ilegalidade, é importante que a gente fale isso. Não estou criticando igreja nenhuma, né? Mesmo porque eu não vou em nenhuma delas mesmo, então tá tudo certo. Não vou em igreja. Qual o problema que vocês estão risados por quê? Eu não vou. Eu falo o seguinte, É muito fiando. né? É a mesma coisa. Né? Para eu ir na igreja, para orar a Deus ou para fazer uma coisa, eu não preciso, eu posso fazer na minha casa mesmo. Professor, você vê isso daí daquele plano Vaticano, aquele padre entrou Vocês dentro viram? do banco Então, para tirar 180 mil de dinheiro. O cara não pode falar de a gente quando fala de igreja, a gente não pode falar de igreja tal, viu? Não dá para falar. Entendeu? Todas são dirigidas por pessoas, logo, todas estão sujeitas a esse tipo de coisa. Oi? Então é por isso que eu não vou, entendeu? Eu faço uma ligação direta com o homem lá, ué. Pra que eu vou fazer um caminho, né? Pra que eu tenho que nomear um procurador se eu posso fazer? Às vezes não vê o procurador que não é confiável. Gente, na realidade, eu digo pra você, às vezes a pessoa pergunta pra mim, eu sempre falo, graças a Deus, eu sempre falo isso mesmo, e isso não é porque é costume. Eu sou assim. Uma vez o aluno perguntou, professor, você é evangélico? Prepara. Por quê? De onde você tirou isso? Não, o senhor fala em Deus tantas vezes na aula. Eu falei, eu nem tinha percebido isso, mas é uma prova que eu creio em Deus, né? Para falar a verdade, eu não vou nem em igreja nenhuma, cara. Não, olha pra você ver como é que é interessante. Eu não tinha observado isso, o aluno percebeu. Porque é o seguinte, e aí a pessoa pergunta, sou católico? Eu tenho dificuldade para responder, porque eu lembro da minha mãe. A minha mãe ia na igreja. Quando eu ia na igreja, eu ligava a rádio, não tinha TV, ligava a rádio Aparecida e assistia a missa lá, ajoelhava, punha inclusive véu. Né? Você vê, católica era ela. Eu não faço nada disso, né? Então, católica, né? Então eu não sei dizer para vocês que religião eu pertenço, né? Eu creio em Deus. Acabou. Né? Vocês estão muito sexta-feira, essa hora. Só no Santo Daime. Bom,
Pior que é verdade. Bom, regra básica para o regime de caixa. Vamos lá. Ó, gente, desse jeito vai aprender. A receita vai ser sempre contabilizada no recebimento. É exatamente o contrário. Ó, se eu fiz uma venda em dezembro para receber em janeiro, em dezembro não tem que registrar nada. Eu tenho que registrar quando eu for receber. Logo, nem balanço vai aparecer, concorda? Mas essas organizações são isentas de balanço mesmo. Exatamente por isso. Ah, mas essas empresas aí, ou essas organizações filantrópicas, pode optar pelo regime de competência? Claro que pode. Só não vai tributar o lucro que der. Mas elas podem perfeitamente. O que não pode é o oposto. A empresa é obrigada pelo regime de competência e querer optar pelo regime de caixa. Aí não pode. Né? Mas as empresas que não são obrigadas, se quiser, perfeitamente, não tem problema. Porque às vezes ela precisa de controle. E se elas não fizerem isso, elas não vão ter o controle pelo balanço. Aí terão que fazer o controle separado. Então, por exemplo, vendi em dezembro para receber em janeiro. Na contabilidade eu não vou achar nada. E aí, como é que eu vou controlar o que eu tenho para receber? Tem cadeia de caixa. Ah, então, aí pode criar alguma coisa, mas aqui ela não vai ter. Perfeito? Então terá que criar um controle paralelo. Agora, as ONGs, a ONG é bom, né? Ou entidades filantrópicas, muitas vezes ela faz o lançamento de contabilidade pelo regime de competência, mas não porque a lei do imposto de renda obriga. Porque às vezes ela recebe subvenções e essas entidades que subsidiam exigem que ela apresente balanço, porque quer saber onde está sendo aplicada a grana. Né? Então, às vezes, para atender essa exigência, elas fazem, mas não tem nada a ver com a tributação. Perfeito? Quer dizer que se essa empresa filantrópica receber um dinheiro, vamos dizer que uma pessoa quer dar 100 mil reais para... Sim. É o dinheiro, a pessoa que deu 100 mil vai ter que mostrar lá. Ah, então, daí ele quer que... Agora aí, ó. Onde é que você aplicou esse negócio? Quer saber? Professor, Entendi o que você eu tava vendo um negócio lá, tipo, sobre as profissões, né? Daí tem aquelas profissões de pastor, essas coisas, né? Que é, como é que é o nome mesmo, Fer? Da professora? Sacerdote? Isso, sacerdote. Que daí entra pastor, padre, todos esses outras religiões. Monge, Buda e tudo esse pessoal aí, essa galera aí, né? Aí o que acontece? Esse dinheiro que eles recebem, tipo, vamos supor, o pastor recebe lá do culto deles lá e tal, e é uma porcentagem do salário de cada um e ele recebe uma parte disso. Ele também, como é que o governo faz para conseguir contabilizar? Porque ele tem que pagar imposto de renda sobre essa renda que ele faz. Eu tenho uma igreja, eu não tenho igreja. Tem uma igreja que criei no meu escritório. Tem uma igreja que criei no meu escritório. Me expressei mal dessa. E essa igreja, o pastor, eu acho que não é nem esse nome, presbítero, acho que é esse o nome. Presbítero. Esse camarada, ele recebe um salário fixado pela direção da igreja, e é público. Eu achei muito legal isso. Todos os fiéis sabem. Não é aquele que o cara não recebe nem um centavo, mas você entendeu? Eu não sei que categoria que está, né? Não sei dizer pra vocês, né? Deve ser, né, evangélico? Eu não sei, eu não posso falar isso. Não, voltando aquilo, então... Quer dizer, se é uma associação, mesmo assim, se você quiser doar um dinheiro para a igreja, não é contabilizado, mas se você comprar os aparelhos, igual o senhor estava falando... sim, pode você ser, tem que contabilizar. Isso. Mas isso vai sair lá, isso tem que mostrar para ele. Sim. Então não é filantrópico só no imposto, então. Sim. Isso Pode acontecer. No caso da igreja que eu estou falando para vocês, é de conhecimento, eu acho que isso que é legal, entendeu? Porque o cara sabe que está contribuindo, e como é que o cara vai se dedicar? Ele também precisa viver, ele tem família, porque é diferente da católica, eles casam, né? Tem família, tem tudo. Então é diferente. Então, e ele sofre toda a tributação normal. O problema é que muitos falam que não ganham,
e retira dinheiro para manutenção, aí não paga nada, e ainda o coitado dos fiéis nem sabe que ele tinha dinheiro. Eu acho que ele é uma beleza, porque líquido o quê? De brisa? Né? É um negócio complicado, também é muita ingenuidade. Né? O pastor não ganha nem o salário, não trabalha em lugar nenhum, chega de carro importado, né? Né? O Barba Cristiano falou que os pastores dele não ganham salário. A cara de pau de falar isso. E então, tem uns pastores por aí. Aí eu posso falar, vocês viram no dia. Sabe aquele R.R. Soares? Eu falando assim, cara, esse cara é milionário. Pô, como caramba, você deu da onde? O tal de Malafaia, por exemplo, esse cara. Como é que é o nome dele? Silas Malafaia. Caramba, o cara fala sem parar. O cara tem uma. Depois da renda cara, o cara é bom. ela É milionário. E questionaram ele esse dia. Ele foi no Ratinho. O Ratinho perguntou para ele: você ganha salário? Não. E da onde vem sua fortuna? Botou ele numa. Ele falou assim: eu vendo milhões e milhões de livros que eu escrevo. Minha fortuna vem daí. E pago todos os impostos. Eu falei: caramba, deve ser o escritor mais vendido do país. Eu nunca vi um livro desse cara. Deve vender para a igreja, né? Bom, aí é o seguinte, a receita só é contabilizada na hora que receber. A despesa é a mesma coisa, só vai ser contabilizada na hora de pagar, né? Então, na realidade, o regime de caixa não é à toa, é entrar e sair de dinheiro. Entrou dinheiro para o caixa, contabiliza, sai dinheiro do caixa, contabiliza. Caso contrário, não há que se falar em registro, né? Na contabilidade, pode fazer registro em controles paralelos, ok? Bom, e aí esse lucro? O lucro, na realidade, aqui é diferente do outro, né? O lucro aqui é financeiro, né, gente? Entra e sai de caixa, agora esse lucro aqui é dinheiro vivo, diferente daquele outro, certo? Agora vamos pôr a mão na grama. Vamos ver um exemplo aqui para a gente. Doação, como é que faz? Bom, a doação depende de quê? Em dinheiro, em bens? Dinheiro. Tipo, Criança Esperança. Aí, rapaz, você não vai fazer isso aí, é outro problema. Se vocês fazem doação para Criança Esperança, continuem doando, não tem problema. É isso, eu não faço isso. Tá? Eu não faço. Você sabe como é que a Globo faz? Não, então, sei. Ela, inclusive, anuncia: não é possível deduzir do seu imposto de renda. Não fala isso? Ela deduz do imposto dela. E repassa só 10%. Aí já é outra questão, não sei. Mas essa forma que ela usa, isso aí é absurdo. Não é só a Globo. Hein? Não é só a Globo. Não é só a Globo, mas a gente já está falando do Criança Esperança, é da Globo, né? Por exemplo, eu não sei dizer para você, mas o Silvio Santos faz o Teleton, que é para dar a ACD. Eu não sei, por exemplo, como é que é o sistema lá. Da perninha. Por isso. Pode ser que seja o mesmo da Globo também, não sei. Né? Eu não sei. Mas eu, por exemplo, não. Tem até na internet, estava um movimento, não sei se vocês participaram aí, né? Uma campanha contra o Criança Esperança, que é um paradoxo, porque, pô, aqui em Guará tem uma entidade que leva o nome do filho do Vitorinho Amoroso, né? Do Lucas Amoroso, ele perdeu o filho de 17 anos de leucemia, né? E ele criou uma instituição de filantrópica, de verdade, recebeu uma ambulância do Criança Esperança. Que chega alguma coisa, chega. Mas essa forma de usar para ela o direito de abater o tributo, não dá. Não dá para concordar com uma situação dessa. Vou ver se o maluco eu vou, que mais fácil, né? É mais ou menos por aí. Também, Vamos ver o exemplo então dos dois regimes para ver? Né? Então, vamos imaginar uma situação, né? Então, já que vocês estão falando muito hoje, o nome ventríloco é em homenagem ao falatório hoje, né? Vendeu em 2000 e alguma coisa, 20 mil. Mas ela, dos 20 mil que ela vendeu, ela recebeu só 12. O restante ficou para receber depois. Mas ela teve como despesa 16, mas também não pagou tudo. Ficou 10 mil para pagar no ano seguinte, né? Aliás, pagou 10 mil, ficou 6 para pagar. Bom, vamos ver isso contabilizado como é que seria. Se eu for contabilizar pelo regime de competência, a minha receita é 20. Não interessa quanto eu recebi. A minha despesa é 16, também não interessa quanto eu paguei. Logo, meu lucro, 4 mil. Agora vamos contabilizar pelo regime de caixa. Dos 20 que eu vendi, eu recebi 12.
Dos 16 que eu gastei, eu paguei 10. Logo, meu lucro é 2. Olha como é que parece uma coisa boba, mas distorce o resultado. Agora, quem é obrigado pelo regime de competência, recolhe imposto sobre o lucro. Quem pode fazer pelo regime de caixa, não recolhe nem um centavo. Portanto, o governo permite que essas empresas adotem esse regime, porque não vai influenciar. Imagine se o governo não proibisse as empresas maiores de fazer a opção. O que eles fariam agora? Ou paga regime de caixa, ou paga menos imposto, está tudo certo. É claro que vai fazer isso. Né? Então, o governo não permite exatamente para preservar a sua fonte de arrecadação. Certo? Então, por aí fica bem claro. Agora, é o seguinte, esse aqui não é dinheiro, concorda? Esse é o dinheiro. Perfeito? Olha como é que o lucro pelo regime de competência, ele não é financeiro. E é por isso que às vezes só o lucro não valoriza ações, porque o lucro não tem condição de pagar, porque o dinheiro que tem não consegue cobrir o lucro, porque tem coisa que não vai ser recebida. Ué. Aqui no caso, ó, tem 4 mil de lucro, mas na realidade dinheiro mesmo para pagar só tem 2. Ó. Então como é que vai pagar 4 mil? Não tem dinheiro. O dinheiro do caixa é 2 mil. Mas isso... Ué. Ó, recebi 12 e gastei 10. Quanto que eu tenho no caixa da minha empresa? 2 mil. Pelo regime de competência, a mesma situação. Certo. Quanto que eu tenho no caixa para pagar? No caixa? Não, 2 mil também, ué. Ué, porque se eu paguei 2 mil a menos do que gastei... Eu lembro o exemplo... o exemplo... Como é que falou? O enunciado. O caso. Tá. Acho que ele não viu o Certo? enunciado. Então eu não consigo pagar 4 mil porque no caixa da minha empresa só tem 2. A hora que eu receber os outros 8 que eu tenho, eu só devo 6. Aí sobra os 2. Mas enquanto isso não ocorrer, o 4 mil não é dinheiro em caixa. Dinheiro em caixa é o 2. Perfeito? Então tem uma diferença bastante interessante aí, né? Bom, e vamos ver o segundo assunto, que é a origem e aplicação de recursos. Gente, a gente tem a obrigação, quando é obrigado, né, lógico, de fazer declaração de imposto de renda todo ano, né? E o critério que o governo usa... E quando a gente esquece de declarar o imposto? Se for obrigado, paga multa. Além do imposto devido. A multa é R$ 165 mínima e o máximo 20% do valor do imposto. Que der maior. É verdade, o que der maior. É isso mesmo. Se o valor do imposto der maior que 165, você paga o valor do imposto. Se o valor do imposto der menor, você paga 165. É sempre maior. Não declarei, tá? Bom, é sempre maior. O governo vai na boa só. Bom, aqui é o seguinte, gente. Olha, se a gente olhar um balanço patrimonial da empresa, né, a gente vai começar a entender que isso aqui ele é gerado para apurar o lucro, arrecadar tributo e para o governo acompanhar como que as empresas estão se comportando também, e aqui é rigoroso. Então, por exemplo, se você fizer a sua declaração de imposto de renda, vamos imaginar que você ganhou 50 mil no ano. Isso aqui você é obrigado a declarar. Certo? Mas o que você gastou, você praticamente só declara porque vai deduzir, né? Não é assim? Com saúde, eu gastei o plano de saúde, 3 mil. Aí você declara que pagou 3 mil plano de saúde. Eu paguei escola do meu filho, paguei 4 mil reais. Né? Eu paguei previdência social, 6 mil reais. Esses valores você declara, porque vai deduzir para calcular o imposto. E parou por aqui. Eu nunca vi alguém declarar que gastou tanto no supermercado, porque isso não vai deduzir, eu também não declaro. Perfeito? Eu nunca vi que ele falar que gastou numa viagem, gastou de passagem, combustível do carro. Ele não declara isso, porque isso não deduz imposto nenhum. Né? E aí, às vezes, você fica lá entre que você ganhou e que você declarou que gastou, sobra 20 mil. O governo nunca vai perguntar o que você fez com 20 mil. Não pergunta, isso é normal. Ele não tem esse rigor com a gente. Na empresa, não. Na empresa, você tem que provar centavo a centavo. Não tem nada, ficou sobrando 20. Não existe isso na empresa. O controle do governo sobre a empresa é muito rigoroso. E nós vamos ver assim agora como é que isso é controlado. Isso quer dizer o quê? Na empresa,
tudo tem que ter a origem e tem que ter a aplicação, exatamente na mesma proporção. Logo, se eu tenho 50 mil, aonde eu gastei? Centavo a centavo. Ah, me sobrou tanto, então isso aqui chama-se lucro. Ele tem que ficar estampado. Né? Na empresa não tem moleza. O rigor é bastante grande. Então por isso que, igual o senhor falou, por isso que eles já fazem tipo um budget, assim, né? Eles já fazem toda uma previsão para